Bem-vindo a um novo vídeo aqui do nosso canal, um novo vídeo, um novo livro que a gente leu e a gente vai trazer a experiência aqui para você. Você já parou para pensar o que realmente significa ser humano? E se um dia a sua torradeira, sim, a sua torradeira acordasse e dissesse para você: eu quero ser livre, eu quero ser reconhecida como um ser humano. E se um robô quisesse morrer para ser reconhecido como um ser humano? Essa é a alma do Homem Bicentenário, uma história curta, mas infinitamente profunda de Isaac Asimov. É um livro que a gente teve o apoio aqui do Audible, ouvindo por audiobook, e está sendo uma experiência fantástica. Em 1 hora e 35 minutinhos de áudio, bem falados, bem introduzidos, eu conheci esse clássico da ficção científica meio que distópicas. E hoje eu convido vocês para mergulhar comigo em um dos contos mais comoventes e provocantes da ficção científica. É uma obra que não fala apenas de robô, mas ela desafia a pergunta mais íntima que existe: o que significa ser você? E essa pergunta ecoa durante a narrativa inteira do autor. O Isaac Asimov, que é o autor, né, de ficções científicas absolutas, como a Fundação, né, O Homem Bicentenário, ele foi publicado originalmente em 1976 e depois ele foi expandido aí em parceria com o Robert Silverberg. Em 1999, ele ganhou uma adaptação para o cinema. Quem não se lembra aí com grande emoção do Robin Williams no papel principal, do robô principal do Homem Bicentenário. Mas aqui a gente não vai falar do filme, a gente vai falar do livro, que é muito mais denso, muito mais provocador e muito mais simbólico, como os livros costumam ser, né? Veja, esse livro, ele não é sobre um robô que quer virar humano, apesar do Andrew, né, o robô, querer virar humano. É sobre o humano que esqueceu o que o torna realmente um humano. E esse é o questionamento que o Andrew, como um robô, vai se fazer. Esqueceu a liberdade criativa, a dignidade, a consciência da sua finitude, né? E o Asimov, ele se inspira na ideia dos direitos civis para os seres não humanos, que é um tema em que hoje aparece nas obras científicas como de Peter Singer. E aí vem a grande pergunta que você se faz, né? Quem é que decide o que é humano? É a biologia? É a consciência? É o sofrimento? É o corpo físico somente? Né? O Andrew, esse robô protagonista, ele passa 200 anos, né? E aí tá bicentenário, né? 200 anos, tentando compreender essa essência da humanidade. E aos poucos ele descobre que a humanidade, ela não está na lógica, ela não está nem na eficiência, ela está na fragilidade, na arte, no arrependimento, no afeto. E um dos momentos mais simbólicos do livro, da passagem do livro, é quando o Andrew começa a esculpir madeira. Isso não estava no seu código escrito, né? Ele cria, ele se expressa, ele sai da programação original e se torna autor, como se fosse um artista humano, né? O Andrew, ele é diferente, ele é um outro, ele é um estrangeiro, ele é exceção que tenta pertencer à civilização que usa a humanidade como algo completamente exclusivo. E o conto é um pouquinho de uma antecipação poderosa ao debate que a gente tem hoje em dia sobre as inteligências artificiais, né? O que torna elas artificiais e o que torna a nossa inteligência não artificial, mas completamente humana. E o Andrew, ele se torna uma metáfora perfeita para esse dilema do nosso tempo, né? Robôs, artistas, AI, né, inteligência artificial com consciência simbólica, depois a identidade
pós-humana. É mais ou menos isso que a gente está vivendo, é mais ou menos isso a angústia que a gente sente naquele personagem, né, do Andrew. E aqui a gente lembra que o Asimov ele detestava finais tristes, mas aqui nesse livro ele precisou, e aí vem um spoiler para quem não leu, aí se segura na cadeira, dá um pause ou para esse vídeo agora, o autor ele precisou usar a morte para que a mensagem fosse passada. Sim, o Andrew, o robô bicentenário que questiona a humanidade e a forma como ele pode se tornar humano, ele escolhe, é uma escolha livre, morrer. E aí ele quebra completamente as 3 lógicas da robótica colocadas no início do livro. A morte nesse livro, ela é colocada como um certificado de vida. O sistema levou décadas para reconhecer o Andrew como um ser humano legal, legal na sua legalidade jurídica, né? Mas para isso ele precisou abrir mão da imortalidade. E essa é uma grande provocação ética do autor. Se um robô ele age com mais compaixão e criatividade do que nós, quem é mais humano? O Andrew ele foi o primeiro robô da literatura a escolher a morrer e fez isso para ser justamente reconhecido como igual, como humano, né? Era isso que faltava a ele. E o nome Andrew, ele é um trocadilho, né, com Android, né? Eu fiquei me perguntando durante o livro inteiro, durante a leitura, por que Andrew? Porque os nomes, eles têm significados, né? As palavras, eles têm as etimologias, os significados, e depois eu fui buscar isso, entender por que ele se chama Andrew. Era por causa da família, Martin, é a família que ele fazia parte, é por causa de... E aí veio, é porque ele era Android, e era uma brincadeira com o nome de Android e Andrew, né, em inglês. Mas ao longo da história, ele deixa de ser esse personagem Android, passando a colocar roupa, passando a fazer estudos mais complexos, passando a questionar a, a robótica e a humanidade dentro disso, e se torna um reflexo profundo do que nós somos como seres humanos, ou pelo que nós deveríamos ser como seres humanos. Talvez ser humano não seja sobre nascer humano, mas seja sobre escolher. O Andrew lutou 200 anos para morrer como um de nós. E a humanidade não está na carne, mas ela está na arte de sentir. Ser humano é aceitar o fim e criar mesmo assim. Talvez o maior dilema aí do futuro não seja o que a máquina pode fazer. Esse questionamento que a gente faz, né? O que a AI pode fazer agora? Como é que a AI vai nos substituir? Mas o que nós estamos dispostos a reconhecer como digno. Se um robô lutou tanto para ser humano, porque há tantos humanos lutando para ser máquinas. Você vive como Andrew ou como os burocratas que tentaram impedir a sua humanidade. São esses os grandes posicionamentos e as grandes perguntas desse livro que não param por aí, né? E se isso te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo o que é para você ser humano. Se você ainda não leu O Homem Bicentenário ou não viu o filme com Robbie Williams, eu te convido, não leia em busca de uma ficção puramente, leia em busca de um espelho e de um questionamento que você pode fazer sobre a sua própria humanidade. Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te instigado a ler esse livro e muito obrigada, Audible, pelo apoio aqui ao nosso canal do Mabook Club. Até o próximo livro que a gente vai ler juntos. E se você não conhece ainda a nossa comunidade Mabook Club, clica aqui embaixo que tem mais informações para você fazer parte dessa nossa revolução. Eu te espero lá.